Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e esta é a segunda parte da nossa aula sobre componentes de um vetor. Nessa segunda parte, aplicaremos aquelas 4 relações que vimos anteriormente. Então, acompanhe. Vejamos então, estudante, a nossa situação física para análise. Trata-se da imagem 1. O que vemos? Temos um barco visto de cima. Na verdade, um veleiro. E esse veleiro está sujeito às 3 forças indicadas, F1, F2 e F3. Essas forças são causadas pelo vento e pela água. A força F1 é causada pela ação do vento contra a vela do veleiro. Observe que essa força é perpendicular à direção da vela. F2 e F3 são causadas pela água e são forças de resistência ao movimento do barco. Observe que F2 atua lateralmente e ela se opõe ao movimento de deriva do barco. F3 também é uma força de resistência da água. Note que enquanto o barco avança, a água à frente do barco atua na proa, provocando a resistência que representamos pela força F3. Vamos aos valores? F1, 10 kN, com um ângulo θ de 60 graus, F2, 4,7 kN e F3, 8,3 kN. O que queremos analisar? Primeiramente, uma questão teórica. Pode-se obter a resultante das 3 forças pelos métodos do paralelogramo e da poligonal? Segunda, obtenha as componentes da força F1 e a força resultante no barco. Vamos analisar? Vejamos então, estudante, a solução da primeira pergunta. Podemos aplicar os métodos do paralelogramo e da poligonal para calcularmos a resultante dessas 3 forças? A resposta é sim. No caso do paralelogramo, teríamos que primeiro encontrar a resultante de F1 com F2 e, em seguida, a resultante entre esta e F3. Ou seja, teríamos que aplicar a regra do paralelogramo 2 vezes. E com um agravante, teríamos que encontrar o ângulo entre essa primeira resultante e a força F3. Um trabalho geométrico relativamente complexo. E quanto à poligonal? Também podemos aplicá-la. Veja o esboço. Inicialmente, a partir do ponto O, ponto comum de aplicação das 3 forças, desenhamos a primeira, que é F1. Na sequência, conectamos a ela F2. E, por fim, conectamos a F2, F3. Qual é a regra da poligonal? O que ela estabelece? Que a resultante conecta a origem do primeiro vetor à extremidade do último. Portanto, teríamos como resultante o segmento OP. Então, qualitativamente, em termos de direção e sentido da força resultante, a poligonal nos fornece uma boa resposta. Porém, para calcularmos o módulo, o valor de FR, observe que teríamos que lidar com os 2 triângulos dessa geometria. Um deles é retângulo e o outro é um triângulo qualquer. E, nesse caso, teríamos que relacionar as medidas que conhecemos nesses triângulos para obter um dos lados que é exatamente o lado OP, que corresponde à nossa resultante. Portanto, outro trabalho geométrico relativamente complexo. Por isso, estudante, de fato, quando temos 3 forças de direções distintas, o melhor método, como você verá logo adiante, é o método das componentes. Vejamos então? Primeiramente, estudante, procuremos as componentes das 3 forças indicadas no esquema da imagem 4. Observe que a força F2 encontra-se na direção do eixo x. Portanto, ela só tem componente F2x. Força F3 encontra-se na direção do eixo y. Portanto, só possui componente F3y. Ou seja, para essas duas não há cálculo a fazer. Entretanto, para a força F1, teremos que calcular as componentes, uma vez que ela não possui nem a direção y, nem a direção x. Vamos traçar essas componentes inicialmente. Primeiro, paralela ao eixo y, para obtermos F1x. Em seguida, paralela ao eixo x,
para obtermos F1y. Lembra-se? Fizemos esse esquema na primeira parte da nossa aula. Agora, vamos aos valores dessas duas componentes. O valor de F1x será dado por, mais ou menos, conforme o sentido, F1 cosseno de θ. Note que F1x, nesse esquema, possui sentido para a direita, sentido positivo do eixo x. Então, substituindo, teremos F1x igual a F1, que é 10, vezes o cosseno de 60 graus, que foi dado no enunciado. Na calculadora, encontramos que cosseno de 60 é meio. Efetuando-se o produto, encontramos F1x igual a 10 vezes meio, 5 kN. Entendido? Vejamos agora o cálculo de F1y. Da mesma forma, será mais ou menos, conforme o sentido, F1, desta vez, seno de θ. Observando o diagrama, vemos que F1y aponta para cima, sentido positivo do eixo y. Portanto, aqui também será sinal positivo. Substituindo os valores, teremos F1y igual a 10 vezes o seno de 60 graus. Na calculadora, encontramos 0,87. Fazendo-se o produto, temos então que F1y vale 10 vezes 0,87, 8,70 kN. Compreendeu, estudante? Bem, agora que já conhecemos as componentes cartesianas da força F1, podemos dispensar o vetor que a representa. E vamos trabalhar apenas com as suas duas componentes cartesianas, que são equivalentes à força F1. Entendido? Pois bem, conhecidas as componentes da força F1, vamos representar no novo diagrama todas as componentes, inclusive de F2 e F3. Então, observe. Como vimos, as componentes de F1 são F1x igual a 5 kN e F1y igual a 8,70. Então, vamos representá-las. Primeiramente, F1x. F1x, 5 kN, sentido positivo do eixo x. Agora, F1y, 8,70 kN, também no sentido positivo agora do eixo y. E quanto a F2 e F3? Também temos que representá-las em termos de componentes. F2 possui direção x, portanto, teremos aqui a componente F2x. Ela tem módulo 4,7 kN e sentido contrário ao sentido positivo do eixo x. Então, como ficará F2x? Ficará menos 4,70 kN. É o valor, o módulo, a intensidade, a magnitude de F2, porém com sentido contrário, indicado pelo sinal negativo. Entendido? Finalmente, F3. F3 terá apenas componente y. O valor, o módulo, a intensidade, a magnitude de F3 é 8,30 kN. Mas note que F3 aponta no sentido contrário ao do eixo y, para baixo. Então, teremos que acrescentar à sua componente um sinal negativo. Desse modo, F3y será menos 8,30 kN. Compreendeu, estudante? Então, temos aí as componentes de todas as forças intervenientes no nosso problema. Agora, podemos, enfim, calcular a resultante delas. Vamos lá? Então, a resultante é a soma de todas as forças. Então, teríamos F1 mais F2 mais F3. O método das componentes simplifica o cálculo dessa soma vetorial, que não é conveniente pelo paralelogramo e pela poligonal, como mostramos mais no início. E como fazer, então, com as componentes? Fazemos separadamente a soma em termos de cada uma das direções. Fazemos FR na direção x e depois FR na direção y, seguindo a soma das forças que estamos trabalhando. Entendido? Veja como fica. Primeiramente, vamos fazer a resultante na direção x. Teremos, então, FRx igual a F1x mais F2x mais F3x. Olhando com atenção as componentes que temos na direção x, observe que só temos duas. Só temos F1x e F2x. Portanto,
F3x é zero. A força F3 não tem componente na direção x. Conhecidos esses valores, podemos substituir. Frx ficará F1x, que vimos 5 kN, mais F2x, que vale menos 4,7, e obteremos, então, Frx igual a 5 menos 4,7, igual a 0,3 kN. Fácil, não, estudante? E agora, fazemos a segunda parte, ou seja, a resultante na direção y, seguindo a soma que definimos no início. Então, teremos F1y mais F2y mais F3y. Vamos olhar com atenção as componentes na direção y. Veja que só temos duas. Só temos F1y e F3y. Portanto, F2y, nesse caso, é zero. A força F2 não tem componente na direção y. Entendido? Conhecidos os valores, vamos substituir. Então, Fry será F1y, que vale 8,7 kN, mais F3y, que vale menos 8,3 kN. O resultado é Fry igual a 0,40 kN. Portanto, agora conhecemos as componentes da força resultante, na direção x e na direção y. Vamos resumir o que fizemos, então? Veja lá. Então, a nossa soma vetorial foi convertida numa soma em termos de duas componentes. Primeiramente, analisamos a direção x, onde tínhamos F2x e F1x, e fizemos a resultante dessas duas. Então, obtivemos 5 menos 4,7. Encontramos Frx igual a 0,30 kN. Pois bem, agora vamos representar essa componente. Veja lá, Frx, positiva, sentido para a direita, positivo do eixo x, e o seu valor é 0,30. Entendido? E o mesmo fizemos para o eixo y. Analisamos as componentes que havia no eixo y e eram duas, F1y de 8,7, no sentido positivo, e F3y de menos 8,3, sentido negativo do eixo y. E fizemos a resultante das duas. Encontramos quanto? 0,40, 8,7 menos 8,3. Agora, podemos representar essa componente Fry. Veja. Então, o que obtivemos ao final? Duas componentes da força resultante que queremos obter. Tendo essas componentes, o que fazer para obter, enfim, o vetor Fr? Ora, regra do paralelogramo. Paralela ao eixo y e paralela ao eixo x para traçarmos, então, a nossa força resultante. Percebeu, estudante? O nosso problema ficou muito mais simples. E, finalmente, podemos obter as características de Fr. Como fazer? Vejamos. Tendo as componentes cartesianas da resultante, que formam entre si 90 graus, são perpendiculares, podemos, para calcular o módulo de Fr, utilizar o teorema de Pitágoras, a nossa relação vista na primeira parte dessa aula. Fr é raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes, Frx ao quadrado mais Fry ao quadrado. Substituindo os dados que conhecemos, teremos então Fr igual a raiz de 0,30 ao quadrado, Frx ao quadrado, mais 0,40 ao quadrado, Fry ao quadrado. Isso é igual a raiz de 0,25, que dá, portanto, Fr de valor de módulo de intensidade meio kN. Percebeu, estudante, como o método das componentes simplifica o cálculo final da resultante? E para finalizar, podemos ainda procurar uma última informação física também muito importante, que é a direção exata da força resultante que irá acelerar o nosso veleiro. Lembra-se? Para isso, precisamos encontrar um ângulo θ conveniente. Vamos medi-lo com o eixo x. E como determinar θ exatamente? Pela tangente.
Lembra-se a última relação das 4 que vimos na primeira parte dessa aula. A tangente do ângulo θ será cateto oposto a θ, que é FRY, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é FRX. Substituindo os dados, teremos tangente de θ igual a 0,40 dividido por 0,30, que dá 1,33 aproximadamente. Usando a calculadora, obtemos o valor de θ por meio da função inversa da tangente, o arco tangente de 1,33. E isso fornece θ de aproximadamente 53 graus. Entendeu, estudante? Viu como podemos aplicar aquelas 4 relações para obtermos a resultante entre forças de direções distintas? Pois bem, agora é hora de você praticar. Mas antes, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Então, até a próxima e bons estudos!